começar tomando o nosso café e falando sobre o evangelho de hoje, que nos traz uma das cenas mais lindas da vida de Jesus, a multiplicação dos pães. É isso mesmo, Jesus vê a multidão chegando ali, faminta, gente que precisava naquele momento de uma palavra, gente cansada também, precisando de ajuda. E o que ele faz? Ele se importa, pergunta, ele acolhe, cuida. É isso mesmo. E é um evangelho que chega carregado de ensinamentos para todos nós, né? E Jesus ali poderia simplesmente realizar o milagre sozinho, mas ele não quis. Jesus chama os discípulos para participarem. Onde a gente vai comprar pão para essa gente? Ele pergunta. E Felipe pensa nos limites, né? Nem com muito dinheiro a gente ia conseguir. André pensa pequeno. Tem só um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas para Jesus o pouco é muito quando a gente entrega com fé. 5 pães e 2 peixes se tornaram comida para mais de 5.000 pessoas. Todo mundo comeu até ficar satisfeito. E ainda sobrou. O amor de Deus é assim. Transborda, multiplica, não deixa faltar. Só que depois disso o povo quer fazer de Jesus um rei político, um rei terreno. Mas Jesus não aceita. Ele não veio para dominar, veio para servir e salvar. E hoje ele ensina para mim, ensina para você também, mesmo que o que a gente tenha pareça pouco, nas mãos de Deus se torna milagre. Deus usa o que a gente tem, não o que a gente gostaria de ter, para fazer maravilhas. E a nossa missão é confiar e colocar à disposição o que temos. Nosso tempo, os dons, a coragem, o coração. Talvez você hoje esteja achando que tem pouco para oferecer, mas lembre-se, é no pouco oferecido com amor que Deus faz grandes milagres. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso Santo Café. Irmão Diego Joaquim é quem está aqui para tomar esse café comigo. Bom dia, sua bênção. Deus abençoe você. Pode ficar à vontade. O que você fez hoje? Pão de queijo e biscoito. Não é que eu fiz, é o que a gente recebe aqui, entendeu? O pessoal prepara pra gente com muito carinho. Ah, tá. Eu ainda espero que o Santo Café seja feito pelo apresentador. O senhor falou que ia fazer um café. Eu falei? Na última vez que o senhor veio aqui. A Juliana acabou de me lembrar. Ah, é? Nossa diretora. É porque eu estava na missa, não deu tempo de fazer. Não viu? deu tempo. Mas as meninas aqui do santuário fizeram. E é bom, viu? Nós preparamos também o pão de queijo, o biscoito. Você aí de casa vai lá também. Pega seu café para você começar bem o dia, para que você comece com energia também, né? Essa sexta-feira, semana quase finalizando. Tem muita gente que emendou o feriado e a família, então, tá maior em casa nos assistindo hoje, né, irmão? Aí pensa o tanto de biscoito que esse povo tá fazendo, né? É, deve estar Porque cheirando. que esse tanto de gente em casa tem que atender todo mundo, né? Tem mãezinha trabalhando muito, então mãezinha, vovó que tá aí fazendo muito biscoito hoje, porque chegou um pessoal aí na sua casa, viu? Bom trabalho para a senhora, mas sei que faz com muito carinho, com muito amor, né? E fazer esse milagre da partilha acontecer. Exatamente. E por falar em alimento, o evangelho de hoje conta uma das passagens mais famosas, né, da Bíblia. O milagre da multiplicação. Queria que o senhor nos dissesse a mensagem principal que esse evangelho de hoje nos conta. Pois é, a gente usa muito a palavra multiplicação, mas tem uma atitude anterior para que essa multiplicação aconteça, que é a partilha. Por isso, acho que é muito mais forte dizer que nessa cena nós assistimos ao milagre da partilha, que leva a essa multiplicação e que leva para que todos possam comer, ficar satisfeitos e ainda sobrar. Eu acho que esse é o ponto de partida para a gente compreender essa leitura do Evangelho dessa sexta-feira, que está no capítulo 6 do Evangelho de São João. É a partilha. Você até falava aqui no começo, né? As atitudes do apóstolo Felipe e do apóstolo André diante do desafio que Jesus coloca, né? Porque é muito mais fácil a gente achar que tudo que está acontecendo aí no mundo e na vida, isso não é problema meu. E Jesus fala, não, é problema nosso sim, nós podemos sim fazer alguma coisa para que tudo possa acontecer e as pessoas possam ficar satisfeitas, saciadas, alimentadas, ou seja, restauradas na sua dignidade. Jesus poderia ter feito esse milagre sozinho, né? Mas ele, de algum modo, ele coloca os discípulos ali nesse desafio. Eu queria que o senhor falasse sobre o que isso representa para nós. Muito importante esse aspecto, Wilker. Deus tudo pode, né? Mas Ele quer fazer conosco, Ele quer contar conosco. Nós queremos muito contar com Deus, né? Mas a gente às vezes não quer se mexer, se envolver. E aí que está, digamos, o grande desafio
da obra da evangelização, e nós temos que fazer essa leitura dentro do contexto da ressurreição, né, do tempo pascal, né? A nossa participação para que o mistério de Deus possa acontecer. Então, Jesus vê a multidão e fala com Filipe. Uai, como é que nós vamos fazer para alimentar esse povo todo? Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia, o próprio evangelista fala isso, mas com certeza Filipe não estava ligado, André não estava atento, ninguém parou para pensar assim, uai, de fato, esse povo está aqui nesse lugar, não tem um Uber Eats, não tem um iFood, não tem um lugar aqui para esse povo ir ali. Uma lanchonete. Uma lanchonete, não tem. Como é que nós vamos fazer? Então, Jesus traz os discípulos a essa reflexão, a esse compromisso. É também compromisso daquele que está no caminho com Jesus, no caminho do discipulado de Jesus, o cuidado com aqueles que estão no caminho também, mas que não estão com toda a dignidade, porque falta-lhes o que comer. Isso não é problema dos outros, né? Cada um resolve o seu. Não, é problema nosso. Então, olha só a resposta do Filipe com ironia. Olha, nem todo o dinheiro que tem ia ser suficiente aqui para que cada um recebesse um pedaço de pão. É a palavra da desconfiança. O Filipe, aqui nesse momento, ele é aquele pessimista que fala, tem jeito não, viu? Não tem suficiente, vamos dividir esses pão de queijo aqui com a equipe aqui do programa. Não vai, o Wilker responde. Não dá. Não dá, porque nós somos aqui o quê? Umas 30 pessoas e aqui só tem para 2. O povo esfomeado, né? É. Quando é um esfomeado e outro esfomeado, não estou falando de ninguém aqui, viu? Aí, no fato que tem, não é suficiente. Mas quando tem o compromisso de partir, pelo menos um pedaço, que é aquilo que o Felipe falou que não estava confiando, seria suficiente. Agora, olha a atitude do André. Se o Felipe foi o descrente, o desconfiado, falou, não tem jeito, o André teve pelo menos um pouquinho de esperança. Ó, aqui tem um pouquinho, não sei se dá O que dá para fazer com isso? O que dá para fazer, né? Talvez o André estava ali mostrando, ó, é muito pouco, não dá, mas podemos fazer a leitura assim. Ele apontou um caminho. E é sempre bom ter alguém assim na nossa comunidade, na nossa família, na nossa vida, que tente enxergar um caminho, não aceite que está tudo perdido. É, porque o que ele viu ali era algo pífio, né? Algo muito pequeno para aquela quantidade de pessoas. Mas aquela cesta com aqueles 5 pães ali já era pelo menos um ponto de partida. Exatamente. Então demonstra um pouco de fé, né? Um pouco de fé. E aí Jesus dá um grande ensinamento, não somente para os discípulos, mas também para aqueles que têm o ministério da liderança. Porque Jesus ali era o líder de um grupo, é o líder de uma comunidade. Primeira coisa, é só isso aqui que tem? Então vamos organizar? O que a gente vai fazer com isso? Não, a primeira fala de Jesus é, fazei que se acomodem. Vamos sentar essa gente? Vamos sentar, porque são 5.000 pessoas mais ou menos. E olha que lugar agradável, havia muita grama, todo mundo vai ficar, bem acomodado por aqui. A gente tem que se pegar nesses detalhes para entender a mensagem de Jesus. Então, de forma desorganizada, se a gente abrir aqui, nós temos aqui 3, 6, 9, 10 pães de queijo. Se chamar aqui, vem aqui, Alessio, está lá no Twitter. Ele vem aqui, ele come os 10. E ninguém come mais nada. Né? Então, vamos acalmar todo mundo, senta. Então, gente, vamos sentar, porque nós temos aqui 10 pães de queijo e 5 biscoitos. E cada um tem que pegar um pedaço. Se for organizado, né? Todo mundo vai pegar pelo menos um pedaço. Então, organiza. Então, toda a ação de caridade que nós vamos fazer, ela tem que ser organizada. Wilker, quando a sua família junta assim no fim de semana, não vou falar que é você, né? Você não deve ter cara de fazer isso, mas é aquele que vai primeiro e pega a coxa do frango, o peito do frango. Não sou eu quem faz isso, o melhor pedaço do bife, né? Esse povo esfomeado. Mas já veio alguém aqui na minha cabeça. E eu tenho certeza que toda família tem um desses. Toda família tem Quem está em casa agora está falando o nome de alguém. Exato. Às vezes a pessoa que passa à frente e esquece de quem está atrás da fila, alguém que está atrás vai ficar sem. Então a gente tem que pensar quem está atrás. Por isso tem que ter a organização. E a dona de casa que está aí sabe muito bem como fazer isso. É impressionante. E você pode recordar a educação aí que a sua mãe te deu, que a sua avó te deu, como ela serve no final.
para poder garantir que os filhos comam. É a última, quem fez a comida é a última a se servir. É a última a se servir. Eu lembro muito da minha avó, era desse Ah. jeito. Passava pra lá e pra cá falando assim, vai comer, porque tem pressa também, né? Vai comer que tá quente. E aí, mas ela mesmo não comia. Esperava todo mundo se servir pra depois ela sentar. Exato, e às vezes pega. E aí, gente, desculpa. Mãe falar que gosta de comer pescoço. Gente, ela não gosta de comer pescoço, não. Ela come pescoço para você, filho ingrato, comer a coxa. É verdade. Né? Para você comer o melhor pedaço. Então, isso é um gesto de amor. Mas voltando aqui para o Evangelho. A forma organizada. A primeira atitude que tem que fazer, organiza, porque na bagunça vai faltar. Segundo, dignidade, fazer que se acomodem. Vamos sentar todo mundo organizado, com conforto sobre essa grama, porque não é porque essas pessoas estão com fome que nós vamos jogar a comida. Não, vamos organizar esse povo e restaurá-los na sua dignidade. E depois, agradecer, tomar o que a gente tem e agradecer pelo que tem. Porque a gente tem que reconhecer que esse dom não é nosso, é fruto do nosso trabalho, mas é um dom que vem do céu. Então vamos agradecer esse dom, esses alimentos que nós temos, fruto do nosso trabalho, fruto do trabalho daqueles que prepararam. Agradecer, saber que não saiu do meu bolso, não é mágica. Isso aqui existe. E aí depois distribuir, partilhar. E ao fazer a distribuição, de forma organizada. Volta lá no exemplo da vovó e da mamãe. É um para cada um, viu? Não sei, minha mãe me fazia assim, ela fritava a banana e ela contava, 2 pedaços para cada um. Veja, para que todo mundo pudesse comer aquela banana frita. Sim. Então, se quem pegasse 3, o outro ia pegar só um pedaço. Não era tantos filhos assim, mas era pouca banana. Então, de forma organizada, todo mundo consegue comer. Então, Jesus faz isso com os pães, com os peixinhos, e todos comem e se saciam. A palavra saciar-se, deixar satisfeito, gente, isso é divino, isso é maravilhoso. Pensa você estar com fome e poder comer o pão de queijo e ficar saciado de tal ponto que falar assim, não quero mais, estou feliz, né? Tem gente que come um pão de queijo atrás do outro e nunca está feliz. Agora, de forma organizada, plena, nesse alimento agradecido, um pão de queijo já vai deixar todo mundo aqui satisfeito, ou talvez até metade dele. Então quer dizer que apesar da complicação inicial, Jesus agiu de um modo, com essa liderança que o senhor mencionou aí, de que as coisas foram resolvidas com tranquilidade. Apesar do desafio, a tranquilidade ali predominou naquele ambiente. Nunca tinha visto por esse lado. Não, e só para falar, essa tranquilidade levou às 2 consequências. Primeiro, a satisfação de todo aquele povo. E segundo, as sobras. Uai, não estava faltando? Como é que sobrou mais do que faltou? Mas o milagre da partilha é isso. Com certeza, gente, não tinha só aquilo que o menino ofereceu. Outras pessoas nessa multidão de 5.000 também devem ter colocado o pouco que tinham, de tal forma que foi suficiente para alimentar todo mundo e ainda sobrar. Interessante. E por falar nessa sobra, é sobre isso que eu queria falar agora. Sobrou e Jesus disse, né? Reúna tudo e traga para cá para que nada se perca. Isso também nos diz algo. Exatamente. No mundo hoje que nós ainda enfrentamos o desafio da fome, a gente tem que pensar em tudo aquilo que ao longo do caminho da produção dos alimentos, do consumo dos alimentos na nossa casa, se perde. Nós temos aí em torno de 20% a 30% dos alimentos que são produzidos lá no campo, até a hora que chega à nossa mesa, se perdem pelo caminho. Sementes que caem dos caminhões, frutas que não são aprovadas porque não estão no padrão estético de qualidade, muita coisa se perde. E essa perda volta na mesa de alguém. Essa conta não fecha. Então, quando Jesus fala para a gente ter atenção para que nada se perca, é porque ainda há outros, além desses 5.000 que foram alimentados, que poderão precisar desse alimento que sobrou. E mais do que isso, esses 5.000 vão ter fome novamente, né? Então, a organização tem que acompanhar o processo todo, não só da produção dos alimentos que eu estou falando, toda a nossa ação de caridade.
toda a nossa ação de caridade ela tem que ser organizada do início ao fim, para que nada se perca. É uma questão de responsabilidade e também de olhar com esperança para o futuro. Muito bem. E a gente fala ainda sobre a importância da fé. Ao ouvir, a gente viu uma descrença ali, um medo de Felipe e de André. Mas depois, quando Jesus deu o comando para eles aceitaram aquilo. Eles tiveram fé de que Jesus ia fazer algo. Então isso também nos diz a respeito da fé, da importância dessa confiança, né? Exatamente. E aí, vamos olhar agora para Jesus. Você falou do Felipe e do André, mas agora eu quero olhar para a atitude de liderança de Jesus. Tudo bem, ele deu aquela voz de comando e eles fizeram tudo o que ele fez, apesar de desconfiarem. Mas isso não pode levar a uma atitude de passividade, que é o que Jesus vai condenar no final. Por quê? Jesus falou, nós temos que fazer isso. Eles foram e fizeram confiando no gesto dele. Mas e o depois? Né? Tanto que o Evangelho termina falando aqui, eles acreditaram que ele era o profeta, porque tinha matado a fome deles, e aí queriam então proclamá-lo rei. Porque achamos o salvador da pátria, que vai resolver tudo. Nunca mais vamos passar fome aqui. Nunca mais vamos passar. Olha que maravilha, não precisamos fazer nada. A gente traz um pouquinho, ele multiplica e está tudo certo. E Jesus, em outras passagens, ele inclusive mais à frente vai condenar isso. Vocês estão aqui porque vocês ficaram satisfeitos, saciados e querem essa sensação de novo. Gente, a nossa experiência com Jesus, ela é, assim, transformadora, vou dizer, sensível, ela deve nos tocar, nos emocionar, mas ela não é só isso. E é isso que Jesus está falando aqui e vai repetir em outras passagens do Evangelho. Não é porque matou a fome que agora você vai me proclamar rei e entregar os problemas para mim e se esquivar disso. Temos que participar do processo. Jesus está nos chamando para um caminho de discipulado e não de ficar apenas recebendo tudo que cai do céu de forma mágica, milagrosa. Jesus nos quer no caminho. Por isso que quando eles querem aclamar ele rei, ele se afasta. Em primeiro lugar, porque eles não entenderam nada, então eu vou me afastar. Provavelmente ele ficou bravo. Exato, eles não entenderam nada. Vocês não entenderam o que eu acabei de fazer aqui. Exato, vou me afastar. E segundo, por uma atitude de humildade, né? E até nisso ele também educa os discípulos e a todos nós. Eu fiz o que eu devia fazer. Eu não fiz aqui para que depois coloquem o meu nome, olha, feito por Jesus de Nazaré. Não era essa a intenção. Era para que fiz a minha missão e agora me recolho para sozinho na montanha. A montanha é o lugar do encontro com Deus. A gente se aproxima do Senhor. Então, ele se recolheu para se aproximar de Deus, inclusive para que toda essa ação milagrosa da multiplicação seja reconhecido como obra do Senhor. Muito bem. E a gente tem essa mania, Dá né? mais café? Primeiro, o senhor está falando aí, tem café? Tem muito, viu? A garrafa está pesada. Obrigado. Né? O que a gente está falando aqui é que Jesus, então, não queria súditos, queria os discípulos. Os discípulos queriam se tornar súditos, ou seja, alguém que dependia das decisões do rei ali, seria muito mais confortável, muito mais fácil. O súdito só faz o que o rei manda. Não precisa pensar muito. Não precisa pensar, ele faz. E, inclusive, ele nem percebe, volta na atitude do Felipe e do André, nem percebe, isso tem um problema aqui e eu posso resolver. O líder, voltando agora na liderança, o líder forma pessoas para que possam também ter atitudes de líder, né? Ele não vai ser maior que o seu mestre, mas também para que eu possa, da próxima vez, eu não preciso falar para você que essas pessoas precisam ser alimentadas. Muito bem. Aí no final, queriam fazer de Jesus um rei terreno, ele não aceitou. E a gente pode entender também que nós muitas vezes temos esse desejo, né, de ter um Deus que atenda os nossos desejos humanos. Esse evangelho de hoje também trata sobre isso, né, sobre a importância de a gente não ver Deus como alguém que vai atender aos nossos desejos humanos aqui, simplesmente para me manter confortável. Em outras passagens, Jesus fala que a gente pode pedir. Na nossa oração, a gente não tem que ter vergonha de pedir a Jesus, Jesus, eu quero isso, Jesus, eu preciso disso. E Jesus dá esse testemunho quando ele vai ao Horto das Oliveiras e faz a sua oração, e de forma muito humana ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Isso é um desejo nosso, a gente quer coisas para satisfazer o nosso corpo, aquilo que a gente acha que é bom para a gente.
Só que aí essa oração de Jesus continua, lá no Horto das Oliveiras. Seja feita a vossa vontade e não a minha. Porque a gente tem que acreditar, e isso está no Pai Nosso, que a vontade de Deus é o melhor para nós, não para mim. É o melhor para nós. O Pai trabalha pelo melhor para todos nós, e não o que é melhor só para mim. Porque já pensou se Deus fosse atender ao desejo pessoal de cada pessoa, né? Aí tem até aquele filme que mostra que todo mundo rezou para Deus para ganhar na Mega Sena, né? E todo mundo ganhou. E cada um recebeu tão pouquinho que não fez diferença nenhuma na vida de ninguém, né? Então, eu costumo brincar quando tem sorteio assim, nas paróquias, eu falo, eu vou pedir, Nossa Senhora vai me dar o prêmio. Eu falo assim, Nossa Senhora não vai participar desse negócio. Ela até fecha o olho para deixar de fato a sorte acontecer. Então, a gente não pode cair nessa tentação de tentar enquadrar a nossa relação com Deus no nosso desejo, que ele é muito limitado, muitas vezes muito egoísta, mas de olhar tudo na dimensão do nós. O Senhor quer ser o Rei de todos nós e quer contar com cada um de nós para que o seu reino possa acontecer e para que não haja ninguém passando necessidade em nosso meio. É isso, e todo mundo pode fazer um pouquinho, né? Isso. O gesto desse menino também nos diz alguma coisa, porque ele colocou à disposição aquele pouco que ele tinha, e foi a partir desse pouco que algo grande aconteceu. Exato, e eu posso fazer a comparação desse menino com cada devoto evangelizador, com cada membro da família de amor, que recebe a carta aqui do santuário e faz a sua oferta. E que deve pensar, e esses dias viajando, uma senhora falou comigo, irmão, eu sei que a minha contribuição ela é muito pequena e eu não estou conseguindo fazer, não deve nem fazer falta. Eu falo, faz falta sim, a sua contribuição pequena, que não chega para esse grande trabalho, ela faz muita falta, porque é o seu pouco, com o pouco que o outro oferece, que nos possibilita fazer grandes coisas. Então, nós estamos construindo um novo santuário. Nós estamos mantendo no ar essa programação de televisão. Tudo isso com aqueles R$10, R$20, R$50 que a pessoa oferta e que parece pouco, mas é o pouco que cada um oferece, que juntando possibilita que grandes coisas sejam feitas. E essa é uma experiência, gente, que ela acontece todos os dias, em todas as comunidades da igreja. A pequena oferta na união promove grandes coisas em prol, claro, da comunidade, em prol da igreja, e é sinal do reino de Deus acontecendo. É o que a gente fala aqui sempre, né? Quando a gente vai pedir para que as pessoas entrem em contato com a gente para fazer parte dessa família, a gente pede isso. E a gente explica isso. O que a gente precisa é da união das pessoas que são devotas do Divino Pai Eterno. Porque a pessoa, às vezes, deixa de doar porque acha que o que vai doar é pouco demais. Não, e é o pouco, eu sempre lembro, é o pouco que com Deus é muito. Tem gente que não gosta que eu falo o que eu vou falar agora. Quando é que a obra vai terminar? É obra de pobre, é pobre que paga, e por isso vai demorar do jeito que toda obra de pobre demora, né? Você não. Que é dentro da possibilidade. Você não, que você é rico. Mas casa de pobre, de nós pobres, ela nunca está pronta. Nunca está pronta. Está sempre finalizando a reforma, já tem que começar tá ali. Está sempre, não, esse ano eu vou fazer esse puxadinho, o ano que vem eu vou fazer mais isso, no ano que vem eu vou fazer isso, e nunca termina. Por quê? Porque você não tem condição de fazer tudo de uma vez. Não tem. Né? Por mais que tenha financiamentos aqui e ali. E a obra que nós fazemos aqui nesse santuário é uma obra feita por gente pobre. Então, é conforme a sua partilha que o milagre vai acontecendo e vai acontecendo aos poucos. Então, é um caminho que nós fazemos e isso não é menosprezo, não, viu? Muito pelo contrário. Exatamente por ser assim é que é obra de Deus, é a obra dos preferidos de Deus. Perfeito. Vamos comer pão de queijo? Pode? Pode ficar à vontade. Só um pedaço, né? Porque senão para os outros comerem depois. Render para todo mundo. Isso.